quanto mais crise, parece que mais trabalho tem, né? Sim. Não, porque tem que ir mais frente, mais não sei o quê. Tem um ditado espanhol que diz assim, né? Deus me livre das águas boas, porque das ruins me livro eu. Boa. Porque quando a água tá tudo boa, bicho, ninguém vê nada, não tem... Ninguém vê nada, ninguém vê custo, ninguém vê nada. Ninguém vê nada, né? Então, Deus me livre dessas águas, porque das ruins me livro eu, né? Então, isso aí é bem, bem interessante. É um ditado dos navegadores espanhol, né? Já de 1600, né? E aí, em 2008, vem Daí vem essa crise. crise. Cara, daí, calote, né? Pensa no calote e dizer. Daí, um presidente disse que era marolinha, né? Botou dinheiro no mercado, né? Ele aprendeu a fazer isso naquela época, né? Pegou o caixa grande e disse, bota dinheiro. Aí nós esticamos, né? Fizemos uma reeleição, tal, não sei o quê. Chega 2012. Mas fomos se enganando. Fomos se enganando. 2012, dólar a 1,56. Olá pessoal, tudo bem? Gustavo aqui, gravando mais um episódio do OperaCast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que nós admiramos muito, que é da nossa comunidade, que é de Jaraguá do Sul, que vocês vão adorar conhecer a história dele. Como a gente combinou, a gente está trazendo aqui histórias de verdade, coisa que acontece no dia a dia e gente boa de verdade. Eu trago aqui hoje o Ari da Sol, como ele é conhecido. Daqui a pouco eu vou deixar ele se apresentar. Ari, primeiro te agradecer, obrigado por estar aqui. Eu particularmente sou um entusiasta da Sol, depois ainda mais que a gente teve um amigo em comum, né, que nos apresentou e conheci mais ainda a tua história, o teu legado, me impactou positivamente. E ter você aqui pra gente é um prazer. Isso vai enriquecer a nossa história e como você acabou de me confessar que você adora frases, tenho certeza que nós vamos sair daqui com um monte de coisa muito boa. Ari, bem-vindo. Fala pra nós, quem é o Ari? Então, quem é o Ari, né? O Ari é um sonhador, né? Eu acho que a palavra certa, né? É dreamer, né? E como sonhador, a gente tem que transformar, né? Porque gosto de dizer, né, que a execução é o cemitério das ideias. Pô, né? E essa aí eu já gravei aqui. Tá? Então, isso é extremamente importante, né? E a minha história é eclética, né? Eu tinha uma irmã, né? Eu tenho uma irmã, na realidade, né? Que ela sempre achou muito importante estudar, né? Então, eu com 13 anos já fui morar fora, fui fazer escola técnica Tupi, né? Imagina, com 13 anos eu tava pensando sair pra balada, qualquer coisa, sonhando em fazer 18 anos para poder dirigir, né? Qualquer coisa assim, era o grande sonho. Mas o sonho não era, mas daí fui pra escola técnica Tupi. A escola técnica Tupi, ela ainda tem uma reputação muito boa, era muito forte, né? E aí foi um aprendizado, né? Por quê? Eu gosto muito do ensino técnico, né? O ensino técnico, para mim, é um ensino que ensina a fazer. Profissionalizante, né? Bota o cara a fazer. Né? E bota a fazer. Então, você entende a teoria, né? Por que os materiais, né? Eu estudei metalurgia. Metalurgia marcou, é a minha trilha da história. Porque eu olho muito materiais, né? Eu sempre olho materialidade, né? Então... esse é o meu olhar, né? De transformação. Eu gosto de indústria, né? Então, pega lá o barro, vira um tijolo que vira uma transformação, casa, né? Quero transformar. Pega a poliamida, vira o fio, vira o tecido, que vira a roupa, né? Pega o fio lá de sintético, que vira o tecido, que vira um parapente, que vira o voo, né? De alguém que está conseguindo voar. Então, acho que eu me coloco bastante nisso, né? É um dreamer, né? É um sonhador. Mas procurando executar. Né? Sempre sabendo, ciente das dificuldades, né? E aí o que tem, né? Então, eu estudei técnico metalúrgico, depois fui fazer computação, né? Para pensar. A minha turma na Universidade de Blumenau foi a primeira a usar o flop, o disquete, né? Olha só. O semestre anterior... Que era maiorzinho ainda, né? Que era maiorzinho, 8 polegadas. O semestre anterior usava cartão perfurado. Então, quando eu entrei na faculdade... no cartão perfurado. Como é que é? Os que não eram mais calouros, os veteranos? Os veteranos, eles andavam com uma caixa de cartão, né? E o sonho era sempre derrubar um cara daquele, né? Porque era cartão pra todo lado, né? E aí, depois eu fui pra indústria, trabalhar na área de informática, né?
Mas o que a gente estudava? Né? Estudava informática para a indústria, né? Para sistemas administrativos, de produção, essa coisa toda. Nem chamava de ERP ainda, né? Processo produtivo, mas só a administração Aí eu pensei, não, preciso entender mais de administração. Aí fui estudar administração, né? Fui a minha segunda faculdade, né? Aí, nesse meio tempo, conheci minha esposa atual, né? Que é alemã, e aí tive a oportunidade de passar 1 ano na Alemanha. Mas vocês casaram aqui e foram pra lá? Não casamos, né? Fizemos um amontoado lá, né? Desculpa, né? Estamos juntos, né? Não casamos até hoje, né? Temos um contrato de convivência, tudo, né? Temos um acordo. Então, e aí vocês foram pra Alemanha? É um combinado. Aí ela estava fazendo estágio aqui em Jaraguá, fez um estágio em Florianópolis, daí ela voltou e aí conseguiu uma vaga na universidade lá, né? Como aluno ouvinte. Sim. Aí, então, 1990, metade de 1990 até metade de 1991, passei na Alemanha. Mas eu fui para passar um semestre. Já estava estudando administração, tranquei, estudava, já trabalhava, tinha um cargo bom, era chefe de informática da Jaraguá Fabril. Aí teve o plano Collor, né? Que daí... Bagunçou todo mundo? Bagunçou todo mundo, não existia real, né? E quem tinha... tinha real só quem sacava o fundo de garantia, né? Sim. E aí o dólar, né, despencou, né? O dólar, me lembro que era 80 para 1, né? Sim. Virou para 20 para 1. Aí aquela minha economia deu para viver 1 ano na Alemanha. Que legal. Em 82, comecei a voar de asa delta, né? Então eu já voava de asa. Em 88, o parapente chegou no Brasil, né? Através de várias pessoas. Uma das pessoas foi o meio-irmão do Van der Weyck, o Walter, né? E o Werner da Utopia. Da onde? Da Alemanha. Da Alemanha. O parapente nasceu na Suíça, França, em 86. Foi inventado o esporte, né? Quando chegou aqui em 88, ele era assim, só para descer voando, né? Daí eu voava de asa delta, achava que aquilo ali era, como diz, né? Era o moribug, né? O cara é surfista, bacana e tal. E eu olhava aquele negócio, pô, o cara sai com aquilo, um paraquedas, né? E já vai daqui 5 minutos, tá no chão, né? Isso aí não pegava térmica, não tinha muita graça. Não. Então, e eu entrei no voo também, por causa que 80, 81, o voo livre estava no ápice no Brasil, né? Daí teve o PP, campeão mundial, daí teve o Menino do Rio, né? Aquele filme fantástico, né? Passou tudo assim, né? E aí o Menino do Rio, pô, a gente sempre chamava, né? Era, como é que é? Voador caipira, né? Nós era do interior, mas se achando um pleiba, né? Achava que tava abafando, né? E aprendemos sozinhos a voar de asa delta. Por esse negócio de passar no cinema, passar na televisão, tava na mídia, né? A asa delta tinha chegado em 74 no Brasil e em 79 em Jaraguá. Então esse foi todo esse embolo aí, né? Daí lá na Alemanha o que eu vi, né? Quando cheguei lá, já existia 10 parapentes para cada asa. Caramba. O negócio pegou numa velocidade. Por quê? Porque o esporte mais praticado no inverno é esqui. O esporte praticado no verão é caminhada na montanha, é o trekking, né? Então as pessoas iam caminhar na montanha e desciam voando. Então a pessoa subia 2 horas e descia 2 horas. Aí com o parapente, ele podia caminhar 4 horas por um caminho diferente e descer voando 5 minutos. Tanto que no Everest, né? No Everest, várias pessoas já decolaram de parapente do Everest, né? Quando você desce a pé, leva 3 dias para chegar no campo 3 base. Dias? Porque tem que fazer aclimação e tudo, né? Quando você decola de parapente, é mais ou menos 45 minutos. Então você... Que diferença. Faz uma diferença. E aí, nesse momento, ele já estava na tua cabeça... começar a fazer esse negócio? Então, como eu fiz o técnico metalúrgico, né? Depois fiz informática, daí comecei a voar em 82. Em 85, 86, eu comecei a olhar, né? Tinha 7 fábricas de asa delta no Brasil, né? Mas eram todos copistas, né? O Brasil vinha da ditadura, aquele mercado fechado, ainda estava fechado, né? Então o pessoal pegava, copiava com o material que tinha, né? Aí em 87, eu pensei assim, vamos fabricar asa delta. Cara, gostava disso, gostava de administração, gostava de fabricação do metalúrgico, né? Tava estudando, não tinha começado a indústria. Tinha ido para a Alemanha, viu que esse negócio... Não, a Alemanha veio depois. Né? Quando voltei da Alemanha, só pensei no parapente, né? Mas daí a gente fez o quê? Mandamos um telex, né? Para as principais fábricas do mundo, né? Então,
tinha um alemão que apareceu aqui com uma revista, com os endereços. Acharam mandamos o o telex, eu tenho até cópia, né? A gente tem bastante cópia desse material aí, né? Hoje um dia vai montar um museu disso, Pô, com né? certeza. E aí mandamos o telex na época, né? Mandamos para as grandes fábricas do mundo, eram 5, né? E nenhuma respondeu, né? O telex, né? Usamos até de uma outra fábrica, né? Do amigo que era voador, né? E aí mandamos o telex e tal, e aquela ideia ficou esquecida. Visitei algumas fábricas aqui com os amigos, um outro que era engenheiro também. Visitamos as fábricas, mas, pô, o alumínio não está certo, a matéria-prima não está certa. Formava asa legal assim, mas não era um produto escalável, de nível, de internacional, né? Não era assim. Era engembrado. Né? O produto top ainda era importado, né? Sim. E aí olhamos aquilo lá, daí ficou para trás, né? Eu já tinha começado uma confecção como investidor, né? Quando trabalhava na área de informática. Meu irmão, meu cunhado começaram uma confecção. Eu entrei no negócio, estava bombando na época. Tinha excursão, né, de comprador. Sim, né? que vinha para Santa Catarina mas eu não me envolvi no negócio, né? Daí botamos lá, tá, inclusive o nome era Céu e Mar, né? Céu e Mar. Já pensando, porque já voava, surfava, né? Antes de fabricar parapente, eu fabriquei prancha de surf, né? Fiz umas pranchas, Mas a ideia da prancha, quando eu entrei no negócio de prancha de surf, lá, isso em 83, 84, eu já tinha um emprego, ganhava legal, na área de informática era bem remunerado. Sim. Solteiro, mas morava em casa. sempre com vontade de empreender, né? Sempre vontade de empreender. Aí falou, pô, a prancha era um negócio muito caro, Sim. né? A prancha de surf, né? Porque uma matéria-prima importada, todos os negócios. Aí pensamos em fazer uma prancha popular, né? Fazer com espuma de poliuretano, resina de poliéster, como essas fibras de vidro e tal. Aí fizemos algumas lá, né? Inclusive, o primeiro cliente, o Soros, faleceu esses dias, né? Amigão, faleceu de outra coisa, né? Ele sempre dizia, o primeiro cliente do Ari fui eu, né? Porque ele comprou a primeira prancha. E aí foi interessante, mas sabe, essa experiência de transformar, de fazer as coisas, sempre foi legal, né? E visitando, né? Pô, eu tô interessado em chão de fábrica. Se tem uma coisa que me... É a transformação, é ver o negócio acontecendo. Por quê? Porque na Escola Técnica Tupi, a gente visitava muita fábrica, né? Sim. E quando a gente se formou, a gente foi visitar o Arsenal da Marinha, foi visitar a Termomecânica, né? A Termomecânica era uma empresa gigante, faturava em 82, que nem a Volkswagen, né? Para pensar, né? Eles faziam material para cadeado, essas coisas todas, né? Fomos visitar... A confecção não era muito assim, né? Visitava a confecção aqui por causa de conhecidos. Por causa da região. Mas a área de metal mecânica, né? A própria escola... Indústria de transformação, a indústria de transformação, né? Visitava bastante, né? E as viagens de estudo também, todas voltadas, né? Para a indústria automobilística, né? A Ford lá em Taubaté, a fundição. E aí sempre... gostando desse negócio, né? De transformar. E a metalúrgica, né? Pô, é mais interessante ainda, né? Porque tu pega o ferro gusa, faz a carcaça do motor, né? Faz a carcaça do motor do carro, motor elétrico, né? Pô, daí... Aquilo virou apaixonante. Aquilo é apaixonante, né? Se pensar, né? Nada contra, né? A sociedade é tudo, né? Serviço, todas as frontes, né? O agronegócio, a indústria... Mas a indústria que movimentou o mundo, né? Não adianta. Ela é um agregador, né? Ela é o transformador, né? Então, pode fazer informática, mas alguém tem que construir esse microfone, alguém tem que construir a câmera, alguém tem que fazer isso aí. Alguém tem que botar a mão pra fazer. Faz parte do conceito como um todo, né? E aí sempre gostei disso, né? Aí veio a ideia das pranchas, aquilo ali foi só cimental mesmo, né? Hoje não funcionou? Hoje nós ia vender melhor, né? Uma startup, com as pranchas populares, né? Vamos vender nos atacadejos. A internet ia ajudar mais. Daí nós ia captar dinheiro no mercado, né? Quem sabe já ia fazer uma empresa de 5 bilhões de valuation, né? Porque a ideia era ponto fora da curva, naquela época, né? E assim, o esporte tinha sua popularidade, né? Sim. E hoje ele é mais... Ele está profissionalizado. O Brasil é um expoente mundial, né? Muito forte, né? A gente tem alguns pontos fora da curva, hoje a gente tem muitos, né? No surf, né? Então é interessante. Mas daí tem a ideia, né? Do negócio. Daí confecção, entrei mais como investidor de experiência, não deu certo, né? Depois saí e fui dedicar a essas outras coisas, né? Que era a ideia de fazer Mas eu trabalhava na área de informática e voava de asa delta já desde 82, né? Voar é interessante para mim, né? Porque eu não peguei isso, né? Talvez mais velho que eu fui entender isso, né? Meu pai, quando tinha
15 anos, o Hindenburg, né, o dirigível, passou em Jaraguá, né? Olha só. E ele nunca esqueceu isso, né? E meu pai é alguém que gostava do voo. Em 79, o seu Karl Eichen, era um alemão que morava em Curitiba, ele veio aqui voar de asa delta, primeira vez. Eles botaram a rua e botaram as antenas do morro ali. Mas a área de parapente não tinha ainda, tinha né? nada. Decolava antes das antenas, naquele penhasco, Sim, no né? penhasco ali. O cara se atirava ali, né? E o seu Karl tinha 50 e poucos anos, que era a idade do meu pai, né? Ele começou a voar com 50 anos, né? Então eu tinha 14, 15, né? Tava pensando em outras coisas, né? Não tava pensando em voar, né? E meu pai que gostou da história, né? E eu lembro também, meu pai sempre dizia assim, ó, o primeiro dinheiro que ele conseguiu juntar, ele foi para Curitiba, lá no Bacaxiri, que era o aeroporto de Curitiba, para ver avião voar, né? Olha só, Né? apaixonado Então, por voo já. E eu lembro que uma vez ele levou toda a família lá para ver avião voar. Caramba. Assim, né? Então, e assim teve momentos marcantes na minha vida, assim, né? Quando vi o dirigível também, né? Porque onde eu morei na Alemanha é a cidade onde foi inventado o dirigível, foi em Constance, né? O Zeppelin, né? O Graf Zeppelin, né? O Graf é um nome, como é que é? Um título, né? Como duque, né? Ele inventou lá. Hoje é em Friedrichshafen, né? Que é a fábrica do Zeppelin. Mas ele começou lá. Depois ele evoluiu, né? Evoluiu, a fábrica ficou grande, né? Pra ver. Sim. Tinha um trajeto, o Hindenburg, e depois de um tempo ele queimou nos Estados Unidos, né? Esse que passava aqui. Mas por que ele passou aqui, né? Por quê? Primeiro que o Hitler, em 1936, ele pintou a suástica. A economia alemã estava bombando. Por quê? Porque ele estava construindo a economia da guerra. Sim, né? sim. Estava preparando a Alemanha para a guerra. Estava fazendo tudo. Estava treinando a Luftwaffe, sim. né? A Força Aérea, né? Mas ele não podia construir avião, porque na Primeira Guerra ele foi proibido, né? Então ele treinava com planador. Cara, né? Sem motor, só com planador. Os dirigíveis tiveram relevância na Primeira Guerra, né? Mundial, né? Mas depois, daí foi tudo desmontado, os vencedores levaram os materiais, né? Então, isso aí foi pegando, Foi né? marcando na mente. Foi marcando na mente, né? E alguns anos atrás tive possibilidade de visitar o museu, toda a história, de entrar numa réplica do Hindenburg, foi bem interessante. Então, voar acabou... É uma história de pai para filho, então. Teu pai passou isso para você. E aí, mas em 82, meu professor, que ainda voa até hoje, de asa delta, né? O Antoninho Vaifutra, ele foi meu professor na Escola Técnica Tupi. Ele começou a voar. Aí o amigo começou a voar. E aí eu entrei no barco também, né? Foi de asa delta. De asa delta, né? Então eu iniciei a voar em 82 e, assim, foi uma coisa apaixonante, né? Sim. Porque já sonhava, né? Jogar bola não era bom, né? Então, então vamos voar. Ou estava de goleiro no reserva, né? E voar, e claro, já ligado, né? Já gostava de surfar desde 79, 80. Conexão com a natureza, conexão, já nisso. gostava desse ambiente, né? Desse bem-estar, né? E acho que é muito legal isso. E aí foi formatando isso, né? Quando eu morei na Alemanha, que eu vi, inclusive em agosto, fez 35, 36 anos. Em agosto de 1990, né? Que eu fui voar de asa delta a primeira vez lá. Cheguei em julho, arrumei uma asa delta de um amigo lá, não sei o que. E foi voar na Alemanha? Foi voar em Wasserauer, né? Que eu morava na divisa com a Suíça. Aí fui voar lá em Wasserauer, Ebenalp, Wasserauer é o nome do lugar, né? E em setembro do ano passado, 35 anos depois, tinha os amigos voando lá. Daí eles diziam, estamos aqui voando. Daí eu falei, vocês não acreditam, que ali foi o primeiro lugar em que eu fui voar de asa delta, que eu vi que estava cheio de parapente no céu. Né? Porque subia no bondinho. Despertou, daí eu olhei assim, era parapente para um lado, parapente para o outro. Era aqueles parapentes que vinham descendo, né? Sim. Só que eles compravam um ticket, eles subiam 10 vezes no dia, né? Asa delta era uma função, né? Bota no bondinho, né? Lá. Tinha um bondinho só que podia botar asa delta, vai lá pro morro, pagava 50 francos, né? 50 francos até hoje é bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Para pousar, né? Então,
eu lembro que eu vivia com $400 por mês na Alemanha, né? Caramba. Então pagava 40, na época valia menos, né? Sim. Pra pousar, né? Então isso era um luxo. Porra, né? 10% do que ganhava, não dava. Dá pra viver, né? E aí isso mostrou, daí eu falei, pô, mas Jaraguá é Santa Catarina, terra da confecção, Hering era a maior fabricante de camiseta do mundo. Né? Nós não vale, cheio de morro. Né? Cheio de morro, já tem voo. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer parapente, mas não para voar de parapente, né? Vou fazer parapente para vender, para pagar meu hobby de voar. Pra voar. Aí fizemos o plano de negócio, né? Não, é super interessante isso, né? E aí, nesse momento ali, tu voltou pro Brasil já com essa ideia e começou a desenhar aqui. Não, meu projeto para a Alemanha era o seguinte, fazer um semestre na universidade e 3 meses comprar uma Kombi e ficar rodando lá. Conhecendo... Ficar, né, passeando lá pela Alemanha, conhecendo os países e tal, né? E aí voltar no primeiro semestre de 91 para continuar a faculdade e meu emprego aqui, né? Eu tinha saído já era Fabril, Sim. tinha feito um acordo lá para comprar os dólares, né, para viver. Mas a informática, né, era só mandar o currículo. Tinha né? mercado para Tinha mercado, né? Então, quando eu fui, já tinha acordo para voltar. Tinha certeza já que tinha mais 2, 3 lugares que disse, ó, quando Voltar tem espaço já aqui. tem espaço, né? Na área de informática, eu participei da implantação de computador na Kovac, né? Olha, antiga Kovac Motores. Daí, quando fui na Marisol, eles já eram evoluídos em informática, já estavam comprando mainframe, essas coisas todas, né? Botando o banco de dados, né? Então, bem interessante, já tinham 6 mil funcionários na época. 6 mil porque eles tinham aquela lojas catarinense, né? Eles eram gigantes, tinham mais de 10 filiais, tudo, né? Isso 87, 88, estavam na bolsa, tava toda... Assim, a Marisol já tinha bastante corpo e a Malve também bastante corpo, né? Naquela época. Eles eram grandes no Brasil. E saiu entre as maiores, melhores da Exame. Era uma referência, coisa, né? tudo, era referência. Então ali já era coisa. E aí eu fui para Jaraguá Fabril também para implantar a computação, né? Daí ali eu era analista de sistema de uma área, né? E aí fui para Jaraguá Fabril já como chefe do setor lá, né? Implantar essa coisa toda. E aí veio essa ideia de ir para a Alemanha e tal, né? O negócio estava andando. E aí fiz um acordo lá, consegui sacar meu fundo de garantia, mas fiquei trabalhando até o último dia antes de viajar. Fui para a Alemanha. E aí viu esse movimento do parapente? Esse movimento do parapente. E aí, onde ia voar, tinha sempre muito mais parapente do que asa delta, né? Mas olhava, e assim, a diferença entre asa delta e parapente era muito grande. Eu ia te perguntar, qual que é a maior diferença dos dois ali? Hoje, né, a performance já está mais próxima. A asa ainda voa mais, né? Porque a asa também evoluiu, né? Mas o parapente, para você ter uma ideia, né? Em 1988, o recorde mundial de distância de parapente era 17 quilômetros. E a asa delta já era 500, né? Hoje a asa delta é 780 e parapente é 600. Né? Já está então, quase equalizado. Antes era 20 ou 30 vezes mais performance, né? Hoje já é... O parapente tem 70% da performance de uma asa, né? Sim. Então, né, ele te permite bastante, né? No Brasil já vale quase 600 quilômetros. Tem 10 a 15% mais praticantes no mundo, né? Mas ele nasceu com essa ideia de andar na montanha e descer voando. Sim. Mas daí a performance... De agilidade. Nasceu com a ideia de agilidade. Com agilidade, né? E aí essa ideia de performance, de competição foi crescendo, né? E aí hoje tem parapente iniciante, parapente para voar duplo, parapente para quem vai competir, para quem vai fazer acrobacia, para quem é piloto experiente, né? Tem um mix todo, enorme, né? tudo. E aí existe agora ainda o parapente que usa com motor, que é uma outra categoria, né? Porque lá na frente eu vou te perguntar disso, que eu tô vendo muito. Esteticamente, né? É parecido, mas os projetos aerodinâmicos são diferentes. Né? E decola de qualquer lugar, né? Exatamente. Um decola subindo e outro decola descendo, né? Sim. O sonho motor, né? E aí eu voltei com esse negócio, não, aqui é terra têxtil. Daí, o que acontecia lá na Alemanha, né? A gente sabia do Brasil por telefone, que era caríssimo, né? Ligava uma vez por mês ou 2 vezes, né? Mais para dizer, alô, tô vivo, né? Daí, né? E aí mas na universidade que eu estudei, eles já tinham uma unidade da biblioteca em português, uma parte em português, né? Livros de autores brasileiros, e recebiam, né? A Veja, a Exame, só que chegava com 3 meses atrasado, né? Mas naquela época era informação, era leitura, né? E aí,
E aí, desse negócio, não, Collor abriu o mercado, falei, não, vou voltar pro Brasil, já vou importar o tecido, vou importar a máquina, não Só sei o vou quê. montar em Jaraguá. E aí o vambora. projeto mudou. Em vez de eu pegar e ficar 3 meses viajando no coisa, eu falei, não, vou me inscrever mais um semestre na universidade. E aí esses 7, 8 meses a mais, quer dizer, eu ia ficar 8 meses, fiquei 4 meses a mais. Mas em vez de ficar fazendo a viagem lá... Vou ficar estudando. Vou ficar visitando empresa. Naquela época, as empresas ainda produziam na Europa. Então, e o parapente é interessante, né? Porque o parapente é um dos primeiros produtos a ir para a Ásia. Por que foi para a Ásia? Porque as pessoas envolvidas no parapente são viajantes, né? Sabe? Cabeça né? Desapegado. Mente aberta, mente aberta, é né? outra pegada. Aí, então, teve fábricas que eu visitei que no outro ano já estavam no Vietnã, estão lá até hoje, né? Sri Lanka, né? A China, até 2008... E como é que era a tua receptividade nessas fábricas? O pessoal te recebia bem? Como é que era, Não, cara? assim, como diz, né? Eu saí na rua e bati em todas as portas, sim, né? Sim. E aí foi interessante, né? Porque daí eu fui nas grandes, fui nas pequenas. Aí teve gente que marcou, assim, com alta pompa, né? Tal dia, horário, não sei o quê, com investimento, que ligava, né? Por telefone, né? Sim. E um outro lá que tinha... Não, nem me lembro, fax tinha já, mas também não tinha muito acesso, né? Na universidade tinha, né? E aí daí eu disse, e aí comecei a visitar, né? Um outro. Aí 2 pequenos me receberam muito bem, né? E teve um, Hans Madraita, da Delta Fly, ele disse, não, tu fica aqui... Aprende. E aí eu vou te ensinando aí. Ajuda aí a carregar, descarregar, não sei o quê, vai ficando aí. E aí tem uma fábrica de asa delta, porque eu ainda pensava em fabricar asa delta, né? Sim. Aí teve uma outra fábrica nas férias lá da universidade, que eu tinha planejado viajar, daí eu falei, não, fiquei pipocando, visitando todo mundo, né? Visitei fábrica na França, na Suíça, na Itália, na Alemanha e na Áustria, né? Fui, e assim, viajando às vezes de carona, né? Dando um jeito. E lá já tinha, lá na universidade, é engraçado, tinha um computador que era que nem o BlaBlaCar, né? As pessoas diziam, todo mundo botava lá, sexta-feira eu vou para Itália, vou para Roma, né? Alguém quer ir junto, né? Paga, né? E assim eu olhava e dizia, pô, esse aí vai lá para Innsbruck, Vou né? junto. Vou junto, né? Daí às vezes ia lá, voltava de trem, esse negócio assim. Mas assim, me dediquei, né? E esse Hans Madraita, ele disse, não, fica aí, vai ensinando. E numa fábrica de asa delta, eu cheguei lá e disse, eu trabalho de graça aí, mas me dá um lugar para dormir. Né? Aí ele morava num sítio lá, né? Ele já tinha um ranchinho lá com uma cama, né? Aí fiquei 2 semanas trabalhando lá. Aí era um sonho, né? Fabricando asa delta, todo dia indo testar asa delta, né? voando, dia. Né? Mas assim, legal. E é interessante a empresa, né? Que isso aí é um pouco... Cara, eles tinham... O administrativo dele vinha uma tarde por semana, né? Vinha a mulher lá, tirar as faturas, fazer a cobrança, fazer o envio, tudo, né? O resto era todo mundo na produção. O sócio, o dono, esse negócio. Todo mundo fabricando. Ninguém sentava, ninguém no escritório, né? Era a mesma pessoa do escritório de contabilidade fazendo administração. Era muito enxuto, né? E assim, era uma fábrica, assim, renomada a nível da Alemanha, né? Fabricava 25, 30 asas por mês, né? Então, se tu pensar $5 mil, $7 mil da época, né? Que é que nem 20 mil hoje, né? Que é o que custa. Então, pensa assim, um negócio que faturava 500 ou 700 mil por mês, né? E super enxuto. E tinha o administrativo uma meia tarde, né? Caramba. Aquilo ali me marcou muito, sabe? Né? Assim, daí... E ainda hoje você vê simplicidade em muitas coisas, né? As coisas funcionam, né? Olha, eu queria fazer um gancho sobre isso que você falou de visitar as fábricas, e é uma coisa que eu tenho muito falado para o nosso time, e falo aqui para alguns colegas. Eu acho que a gente, como empreendedor, faz pouco isso, né? A gente faz pouco isso de aprender, de ter humildade, de bater na porta, de ver quem tá fazendo do jeito certo, quem a gente pode ajudar. Claro. A gente, às vezes, abre pouco a porta para poder receber as pessoas e ensinar. Então, isso seria uma coisa que, pô, olha só, você tá falando lá de 1991 e os caras te recebendo bem, você aprendendo... Todo tipo, né? Cara, teve gente que me recebeu bem, mas teve gente que, pô, gostou da ideia, vai fabricar parapente no Brasil. Ele fabricava, né? Sim. E teve gente que eu cheguei lá e disse, não, compra uns parapentes aí, eu faço um desconto, levo ao Brasil, vende, depois vem buscar. Você encontra todo tipo. E hoje a gente faz pouco isso, né? E eu vejo nós, né, como
empreendedor e vejo os times de empreendedor e quando eu visito muitas empresas, parece que a gente tem vergonha de fazer, a gente se conecta mal. Então isso, para mim, é uma grande lição, Ari. E queria deixar isso para os nossos parceiros, para os nossos ouvintes. Cara, se abre mais, tanto para receber as pessoas quanto para bater nas portas e aprender. Exatamente. Você falou uma frase antes de a gente começar a gravar que me marcou, né? Essa de a gente até o último suspiro tá aprendendo. Exatamente. E eu vou além, que eu acho que até o último suspiro a gente pode ensinar. E eu acho que a gente compartilha pouco as nossas experiências. Né? E quando a gente consegue compartilhar aquilo que a gente apanhou, aquilo que a gente acertou, cara, ia ficar mais leve, não ia ficar? E o conhecimento é a única coisa que você divide e que soma. Que soma, com Entendeu? certeza. Se você pegar essa mesa, dividir, vai ficar 2 meia mesa, né? Carro, patrimônio, coisa, fica meio. Mas o conhecimento, não. Quando multiplica. Você divide, né? Então, essa é a oportunidade dessa conversa. Né? Isso. Porque isso que para mim faz a diferença. Ela tem as duas direções. As duas né? direções. Eu falo a minha experiência, você tem as suas dúvidas, fala a sua experiência, né? E isso, né? Esse conhecimento é uma somatória. Não, e para mim, Ari, essa conversa, você falou que em 1991 você estava visitando fábrica de parapente de asa lá na Alemanha. Cara, isso para mim é um aprendizado fantástico, porque eu vejo as pessoas fazendo pouco isso. Cara, e essa coragem de ir lá, num país distante, sem ter a informação que nós temos hoje e tal, bater a porta e ter humildade e dizer, cara, eu quero conhecer o que você faz. E é interessante também, porque assim, né, as fábricas de parapente eram tudo mais acessível, né? Mas eu fui visitar a IBM, né? Olha só. Conheci um cara lá, não, eu vou, mas eu escrevo a revista interna da IBM. Não tem como nós visitar aquele negócio lá, né? Olha só. Daí ele já tinha um pouco de relação com o Brasil, né? Ele já tinha vindo aqui, tinha voava também, né? Vamos visitar esse negócio, né? Vamos lá. Vamos na IBM lá em Stuttgart, né? IBM... Na época, talvez era a maior empresa do mundo, alguma coisa assim, né? Ainda é uma potência, né? Referência não tá a gente não vê no dia a dia, né? Porque o celular, essas outras coisas apagou, mas no background, esses caras são líderes, né? Ainda eu lembro que na época tinha o plano de ser a primeira empresa de 100 bilhões de dólares, né? Não sei se faturamento, o que era, não lembro. Mas era uma referência que ficou na tua cabeça. E olha como é interessante, né? E a gente às vezes perde o negócio, né? Daí fomos lá, daí conhecemos os brasileiros lá. Vamos levar na cidade do Brasil. A IBM funcionava assim, né? Tem aqui o corpo, né? Então aqui embaixo é os aperta-parafuso, monta o computador. Operacional. Né? Aí veio aqui, já é os engenheiros. Aí veio aqui. Mas era para baixo, né? Pro andar de baixo, né? Para debaixo do solo. Lá embaixo tinha 5 pessoas que conheciam o computador completo. Né? Eles só tinham 5 pessoas, né? Que conheciam o produto pronto. Que conheciam o produto pronto. Porque daí o cara do andar de cima podia sair, ele ia levar um pedaço, né? Ele ia levar, sei lá... Mas não ia levar completo. Esses 5 Mas a solução completa, software, mais computador e tudo, só tinha 5 pessoas que sabiam, né? O segredo do sucesso estava ali. Estava ali, né? E o custo, só os 3, o presidente e os 2 vice-presidentes. Sabiam na unha para fazer. Né? A margem, esse negócio todo assim. E é interessante aquilo ali, né? Mas o que eu queria trazer da IBM, o que acontece? O que a IBM tinha? Ela já tinha o WhatsApp no computador. Né? Já tinha troca de mensagem. Já tinha troca de mensagem. Aí os brasileiros, vamos saber o que. Mas olha como é interessante. Daí era a rede, né, deles. Sim. Então os brasileiros ficavam sabendo na notícia do Brasil. Tá chovendo, não tá chovendo, tá calor, tá frio, tá carnaval. Isso em 91, 92? Em 91. 90. Foi antes foi no primeiro semestre ainda que eu tava lá, né? Mas outra coisa interessante, não podia usar pro trabalho. Olha só. Eles tinham isso, essa ferramenta, a IBM tinha, porque como eles tinham expatriados no mundo todo, era a forma deles... Era para eles se comunicarem. Social. Era uma ferramenta social, né? A gente não pode mandar projeto, não pode... Isso ainda era uma rede fechada deles, né? Sim. Não sei por que motivo, se era vulnerável, não era, né? Mas era para justamente isso, né? Daí eu sempre brincava na época, dizendo, não, e como é que foi o Palmeiras lá, né? Porque meu pai era palmeirense, e o meu pai sempre dizia, né, que eu não era... eu não tinha time, eu era o contra o Palmeiras, porque eu só lembrava do Palmeiras quando o Palmeiras perdia. Daí eu ligava pro meu pai, né? Dizia, ei, como é que tá o Palmeiras? Pegava no pé dele. Pegava no pé, né? E assim, foi... Porque ele gostava mesmo disso, né? Eu não era tão fã, né? Eu simpatizo com o Palmeiras, né? Pela história familiar. Então... Mas hoje o Flamengo, né? Porque nós temos Jaraguense lá, né? Dirigindo. Então, essas coisas tem que ter... Tem que ter conexão. Tem que ter uma conexão. Por algum motivo. Né? Então, como eu não sou muito do futebol, né? Mas tem que ter uma relação. E aí,
eles tinham isso, né? De conversar socialmente, daí... Era o meio social E deles. assim, sabia, né? A família sabia, precisa avisar alguma coisa, né? Usava essa ferramenta, né? Pra isso aí, né? Eles tinham um canal, tipo... E aí tu vê, né? Isso coisa. Mas o que eu quero dizer com isso, né? É que hoje o celular leva o trabalho junto, né? Mas o celular, ele tem muita distração, né? Ele tira a nossa E conexão hoje social. nós sofremos de outro, eu chamo de mal, né? Que nós temos muita informação que se transforma em pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Né? Muita coisa rasa, então, né? assim, né? Eu tenho o aplicativo Bem-Estar no celular, né? Que diz que eu não posso... monitora quanto tempo eu passo cada coisa, né? Então, Instagram não pode ser mais do que 30 minutos por dia, algumas coisas. E de noite eu faço uma leitura disso, né? Todo dia, essa coisa toda assim, né? Porque senão nós vamos sentar aqui, fica aqui, ó. E vamos ficar nós dois fica aqui. No celular, né? nós ficamos conversando no WhatsApp. E aí, né, a gente é bombardeado, né? De informação o tempo Principalmente todo. por informação, né? Porque daí o cara acha que é interessante pra ti ver aquele vídeo, não sei do que não tem nada a ver, né? Mas daí tu baixa, ele tu bota perde tempo, no teu não sei o quê. Aí tu vai dizer, mas não tem nada a ver, nem me interessa, nem sei o que é. Aí mandou por engano. Então, nós temos muita distração, temos excesso de informação, mas transformar em conhecimento, né? Isso. Como que a gente conhecimento transformar raso, em conhecimento, né? Então, assim, eu vejo sempre casos... quando a gente teve um problema de saúde grave na família, passou tudo, né? Mas na época você procura em tudo, né? E aí vamos no médico super conceituado, que fez cirurgia, fez as coisas lá em São Paulo. Daí ele disse assim, numa das primeiras consultas, ele disse, não vai na internet. Não pesquisa. Não pesquisa. Vai se assustar. Vai se assustar. E outra coisa, não entra nos grupos, porque lá no grupo tá o cara que tá mal, a cabeça não tá bem, né? E vai te influenciar. Porque todas as pessoas que eu operei, que estão saradas, elas estão se divertindo. Estão tocando a vida. Né? Ele dizia assim, ao final do ano vai estar na praia, de biquíni, né? Porque tu não vai estar no grupo lá das coisas. Isso em 2015, 2016. Caramba. Olha como é que é isso, né? Então a gente... acaba a gente sendo influenciado pelo ambiente, não tem então jeito. hoje ainda assim, né? A gente fala, né? Fala mal às vezes de TV, desse negócio, mas um jornal das grandes TVs, os jornais conhecidos, eles são um filtro, né? Eles podem ter sua tendência, né? Sim, natural. Mas assim, nós temos que cuidar, porque a gente dá um clique lá, gostei de galinha, né? Depois tu é bombardeado com isso aí. Cara, daí só aparece galinha, né? Daí você faz um comentário sobre galinha, daí só aparece as coisas relacionadas. Cara, daí você fica num ovo, daí você fica num balde, fica bitolado, né? fica bitolado, né? E aí, isso, né? Porque essas redes sociais, né? Elas acabam ocupando o espaço da natureza, né? Por que a natureza Por que a gente gosta da natureza, né? Porque a gente da natureza não nos cobra nada. Não nos cobra nada. Né? Tu não chegou lá, né? E por isso que a gente sente essa conexão com a natureza. Tu tá andando no campo lá, vem umas ovelhas, vem um negócio lá, daí a ovelha vem lá, bateu a meta, né? Entregou, né? Vai mandar um WhatsApp. Pagou as contas atrasadas, não sei o quê. A natureza nos cobra. Cara, isso é o Schopenhauer, né? Que é um filósofo alemão que escreveu isso, né? Por que as pessoas vão para a natureza, né? Cara, porque a natureza, ela é muito maior que você. Ela não precisa te cobrar nada, né? Entendeu? Você tá lá, uma árvore... A troca é muito maior, né? Cara, ela é muito maior, né? Então, quando a gente fala em mega obras, né? Então, constrói o Pico da Malva e tenta construir, ver quanto dinheiro vai precisar. Sim, não tem nenhuma comparação. É só uma montanha, né? Que vai gastar várias montanhas de dinheiro. E não vai conseguir fazer. E se for ainda pela iniciativa pública, né? Daí não vai sair. Aí pode fazer 3 montanhas de dinheiro e não vai sair a montanha de coisa. Então, isso é super importante de a gente ter isso, né? De ter esse toque, né? Outro dia veio uma das maiores seguradoras de saúde do Brasil aqui, tinha vendido para um fundo americano, ele veio visitar aqui, né? Hospital, bacana, estava ali no grupo, né? E aí ele falou o seguinte, o americano, ele gasta 10% do PIB com saúde, né? E o italiano, ele gasta 5% e vive 10 anos mais. Mais. Né? Mas ele falou, mas o italiano vai onde? Ele senta no boteco, fala com amigo, fala mal do vizinho, fala outra coisa. Mas ele vive. Ele vive, ele é social, ele ainda, né? Ele é de carne e osso, né? Ele vive. Não estou dizendo que isso é ruim, o que é bom, mas nós temos que medir. E temos que ter limite também. É, nós também não podemos, né? Assim, porque os sonhos, né? Os desejos, os sonhos,
as necessidades elas são ilimitadas, mas os recursos são limitados, né? Então, esse equilíbrio a gente tem que ter. Eu queria puxar, Ari, essa história que você falou quando a gente começou aqui, que você falou que é um sonhador, né? E muitas vezes as pessoas têm ligação de que o sonhador é o cara que projeta um monte de coisa e não executa. E ouvindo a tua história até agora, de 1990, 1991, você tá visitando fábrica, né? Lá na Alemanha, batendo na porta para aprender. Cara, esse é um sonhador realizador, um cara que fez acontecer, executou e tem uma bela história. Qual que é o desafio ali? Porque assim, quando você olha pro Brasil, né, lá atrás, pô, vou fazer parapente. Não tinha mercado para se comparar, a não ser o mercado lá de fora. Sim. Né? Eu sempre brinco aqui, hoje aquele nosso amigo em comum falou uma frase que eu gosto também, falou assim, a inveja move o mundo, né? É fácil tu copiar uma coisa, porque tu olha, pô, tá ali e tu copia. Como vem de fora, como é que foi esse desafio de montar um negócio que você não tinha concorrente interno, você tinha, né, essa paixão por voar, Sim. mas como sentir se isso ia ter mercado no Brasil? Como é que você parte desse movimento e assim, cara, eu não tenho concorrente, eu olho pra onde, só olho pra fora, o Brasil vai me aceitar numa terra que sim tinha, né, a característica de confecção já muito forte naquela época, mas entre fazer uma camisa e fazer um parapente tem uma diferença considerável. Claro, como bota isso na prática aí? Eu tinha uma leitura, né, que eu acreditava que isso é bem mais fácil, né, do que ficar em pé da prancha. Então, ir no bodybook Já melhorou. deitado é mais fácil, né, de coisas, né? E para ver, o negócio não cresceu como imaginou que ia crescer, porque descer a onda, mas tinha essa imaginação, né, que o negócio, cara, isso vai ser muito mais acessível. E isso virou realidade, mas era a percepção. Tinha uma história lá, né? Tem uma história, né? Então, nos países desenvolvidos, quando lança uma coisa que pega, né? Quando desgruda, joga na parede e gruda, né? A ideia é que dá certo, né? Ela evolui muito rápido. Né? Então, assim, foi pro windsurf, né? Foi com asa delta, né? Quando inventaram asa delta lá em 74, né? Para ter uma ideia, em 74 tinha 50 fábricas de asa delta nos Estados Unidos. 50 né? fábricas. E você comprava um livro para fabricar em casa. Né? Esse alemão, lá de Curitiba, ele construiu a própria asa, com base numa foto de uma revista American Science. Ele olhou a foto, tinha uma asa delta lá, que era... E copiou. A seção copiou, né? Também... Daí eu olhei assim, não, isso vai pegar... Né? Eu acreditei que ia pegar. É o que a gente chama hoje de mega tendência, né? Pô, se tá acontecendo lá, vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Vai acontecer. Né? É então fato. é fato, né? Então, esse é o lado, né? E Brasil abrindo, essa coisa toda, né? E o Brasil já tinha uma história no voo livre com a asa delta, né? Já tinha quando ficou pronto o primeiro parapente ali? Em agosto de 91. Pô, foi rápido pra caramba. Não, eu cheguei em julho, né? Não vim para Jaraguá, né? Fiquei em São Paulo já para ir ver matéria-prima, né? Cheguei lá, fiquei uns 10, 12 dias, né? Procurando matéria-prima. Fiquei na casa de um amigo meu, aquele que queria fazer a fábrica de asa comigo, né? E aí depois tinha um outro amigo que também tem uma história engraçada, coisa que virou meu primeiro sócio, né? Daí ele tinha uma fábrica de material para aquário, né? E era a maior do Brasil, tinha 200 funcionários, tinha um prédio lá na Radial Leste, né? Em São Paulo, dos dois lados, tinha até um viaduto que ligava, né? E aí, mas ele voava de asa delta, e já voava de asa delta com motor, né? E aí ele me pegou e disse, não, lá em Caçapava, eu sou a 4ª fábrica de parapente no Brasil, eu não fui o primeiro, né? Daí liguei lá para Caçapava, daí conheci lá o Ering, né, que é meu amigo até hoje, né, que já tinha uma fábrica. Que tinha uma fábrica de parapente. Mas quem era o Ering? O Ering era um ex-aluno do ITA, engenheiro aeronáutico. O Sambati, que era o sócio dele, o fundador da escola do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aí tinha o Campanella, que era também o ex-ITA, né? Um engenheiro aeronáutico, né? E tinha o Daniel Schmidt, que era um alemão, que era um designer, né? E os caras já estavam fabricando. Eles já estavam fabricando, já era super equipe. Só que eles tinham a cabeça de brasileiro, do copiar, né? O pensamento deles é o seguinte, né? Vamos copiar que pro Brasil tá bom, né? Sim. Mas, assim, o Brasil já estava viajando, né? Então, já estava evoluindo. Já tinha, assim, tava interagindo mais, né? E aí depois fomos numa outra fábrica, né? Fomos lá, e aí que ele inventou uma fábrica também, o nome dele era, o apelido dele era Veinho, né?
Daí, mas por que é veinho, né? Não, porque veinho vem de veiaco, né? Mas ele, um cara também, depois ele se arrumou na vida, virou instrutor de avião, tem um táxi aéreo, tudo, né? Mas ele era assim, e o pai dele tinha uma mega empresa com mais de 2.000 funcionários de equipamento para fazer linguiça. E ele já fabricava parapente? E ele fabricava parapente, né? O pai dele comprou umas 3... E esses caras faziam uma média de quantos parapentes por mês? Ah, fabricava 1, 2 cada mês, 2 meses, né? Daí... E aí eu fui num outro também, né? Que também, daí... Mas esse daí, ele era todo errado, né? Ele fazia o negócio e achava alguém para enganar, né? E aí tinha os 3 ali. Mas a Aerobate, né? Era interessante. Mas a Aerobate, o que acontece, né? Eles já estavam se desmanchando, né? Porque eles já estavam 2 anos. Já estavam vendo outros negócios. Já estavam vendo negócios, porque é engenheiro aeronáutico, Sim. né? O ITA, você sai, 70% vai trabalhar em banco, né? Sim. Porque eles são bons em cálculos, sim, né? Sim. Risco, né? As pessoas vão trabalhar na Embraer Então, né? Então, eles tinham esse negócio, né? O Sambate, ele é um fundador e era sócio majoritário da Vibras, né? Que já era uma potência, né? E o Campanella foi morar na Alemanha, o Daniel Schmidt também foi, né? Foram trabalhar na área. Em suma, o negócio então, eles já estavam fazendo. Tanto que em 96 eu comprei, né? O resto dele. Os outros já estavam se diluindo sozinho, né? Sim. Mas esse velhinho, né? Ele mostrou todos os lugares, né? Aqui comprou tecido, aqui comprou material. Foi mostrando os fornecedores de matéria-prima. Do que tinha no Brasil. Sim. Mas daí eu fui lá ver, falei, cara, a diferença é muito grande, né? O peso, material, essas coisas todas, né? Mas fabriquei o primeiro parapente em agosto de 91, tem a foto lá dos primeiros voos, o primeiro vídeo tá no YouTube também, né? O né? primeiro voo foi você que fez, ali? Lá é tudo, né? Ajudava a costurar, ajudava a fazer tudo, né? Ali e voou no primeiro. E voar, né? Imagina, né? Fez pra voar, né? Fez pra voar. Lá, quando eu estava na Alemanha, eu comecei a aprender a voar de parapente. Compramos um parapente usado, bem antigo até, em sociedade com a minha esposa, né? E escrevi o primeiro livro de parapente do Brasil, porque estava aprendendo, estava lendo os livros, né? Em alemão, eu já falei, já vou escrevendo para ficar como é que é. Mas assim, escrevendo de lá, né? Não tinha tradutor, não tinha Google, nada, né? Dicionário, né? Isso aqui chama de batoque, isso aqui chama disso, né? Ia dando nome às partes, né? Depois, isso... É como se fosse um manual técnico já do parapente. Já junto, né? Daí escrevi o livro, daí esse meu amigo lá de São Paulo, que foi meu sócio, o Joey Ferreira, né? Daí a gente foi na Eletropaulo, o Eletropaulo patrocinou. Eles tinham um fundo lá, né, que faltava livro para patrocinar. Vamos fazer 500 livros. Aí distribuímos. Por quê? Porque isso aí foi também a ferramenta para aumentar o mercado. Claro. Mas E a gente começou, daí em 91, fiz o primeiro parapente, fiz o segundo, o terceiro. Falei, esse material não vai dar. Em dezembro, daí, e esse meu sócio teve problemas na empresa dele, disse ali, eu vou ter que sair, né? E tu me paga essa parte quando puder, né? Aí fui num outro conhecido, que o pai dele tinha vendido uma grande empresa, né? E o pai dele estava acreditando em investir em pequenos negócios, né? Assim, e aí você mostrou o projeto da Sol. Aí eu falei, tem esse negócio. E naquela época já chamava Sol ali, não? Chamava Fan Gliders, né? Mas era o mesmo CNPJ. Mas assim, naquela época levou 8 meses para abrir o CNPJ. Tudo no papel, né? É diferente. Diferente. Tanto que a Sol, né? Ela é de janeiro, fevereiro de 92. Mas o primeiro voo foi em 91. Em agosto de 91, né? Aí eu olhava aquele negócio e falei, isso aí não vai levar a lugar nenhum, né? Tinha erro aqui, torto ali, tá lá, você já tinha caído nos tombos, né? E aí eu falei, vou para a Alemanha de novo buscar o material. Fui lá, né? Comprei a linha, comprei o tecido, não sei o que, vim. E aí sim, daí o negócio começou a funcionar. E aí, na Páscoa de 92, eu fui para o Campeonato Brasileiro, né? Daí com o parapente feito por você mesmo. Com o parapente que eu fiz, né? Ninguém sabia da Sol, né? Já sabia da Aerobate, porque estava no eixo Rio-São Paulo. Sim. Aqui tinha um outro... Que nem o Werner da Opa Beer, né? Ele aprendeu, porque ele morava na Alemanha. Daí tinha um pessoal de Blumenau, né? Que também tinha trabalhado na Rexroth, na Alemanha, começou a voar, né? Mas tinha uns gatos pingados. Sim. Aí aparecemos na Páscoa, que era o Campeonato Brasileiro, lá no Rio Grande do Sul, lá em Sapiranga, né? Ali perto de Novo Hamburgo. Ali, e tinha uma média de quantos participantes no campeonato desse ali? Daí tinha uns 40 participantes. Daí chegamos lá, tal, daí vai falando com um, né? Vai falando quantos voadores tem no Brasil? Acho que tem uns 100, né? Sim. Tem uns 100, né? Daí eu pensei, tá. Em média, quanto tempo demorava pra fazer um parapente? Uma semana. Mas o que era interessante, o que foi interessante, é interessante até hoje, né? Qual era a ideia do Ari, né? O plano de negócios, né? Isso em 2000 e pouco, fui fazer uma palestra no colégio
pra quinta série, Sim, né? sim. Quinta, sexta série, ele já tem aula de empreendedorismo. Que bom, não sei o maravilha. quê, né? Aí veio lá um de óculosinho lá, todo nerd, né? E quando você começou, fez um plano de negócio, eu falei, tem um plano de negócio, tá lá guardado, tá no papel escrito. Vender 3 parapentes por mês. 3 para Trabalhar 3 semanas, na quarta semana eu saio, na sexta só volto Só na voar. segunda. Uma semana eu vou voar. 10 dias, né? Dava 10 dias voar, né? Porque eu vou fazer parapente para pagar minha vida. A minha no paixão voo, pelo esporte do voo. pelo Asa Delta, né? E aí eu fiz o cálculo lá, o pessoal vendia por $3.600 um equipamento no Brasil, né? Eu falei, não, construindo tudo vou vender pela metade, né? Vendendo pela metade, sobrava $500. Então, num mês, de lucro, ia dar $1.500. Cara, isso era muito dinheiro. Porra, né? $1.500 em É dinheiro pra 1992, É muito dinheiro. Como chefe de informática, eu ganhava 600, né? Que já dava... Já era bastante dinheiro. Já era bom, já dava pra viver bem, né? Não tinha mulher, não tinha Sim, filho. sim, também, sim, né? já vivia bem. Vivia com os pais, né? Tava de rei, né? Tanto que eu fiquei 1 ano vivendo com o meu dinheiro, né? Na Alemanha, né? Não comprei passagem para 1 ano, tudo, né? Com aquilo, e voltei com o dinheiro para começar a empresa ainda, né? Tá. Ori, e fala pra mim, do primeiro parapente até hoje, quantos parapentes tem da Sol voando no mundo? Quantos tem voando, não sei. Já fabricamos quase 30 mil. 30 mil parapentes. 30 mil parapentes. A gente faz o paraquedas de emergência, a gente faz até mais, 32 mil. E faz a cadeirinha também para voar. Sim. Que essa cadeirinha a gente constrói também para o pessoal do paramotor. Sim. Né, para aquela estrutura que esse paramotor a gente vê muito no litoral aqui. Sim. Tem. Muito, é o que mais cresce no Brasil. Né? O brasileiro, e nos Estados Unidos, ele é ligado mais ao motor do que o livre, né? Tem uma... E a Sol faz ele prontinho, como a gente vê voando, não? A Sol só trabalha a área têxtil. Tá. Né? Então, o que é o têxtil? É a asa do paramotor, né? O parapente específico para isso. Algumas peças têxteis e a cadeirinha, né? Isso. Essa cadeirinha a gente fabrica para o mundo todo, né? E o motor, ele que... O motor, daí tem uns 10 fabricantes no Brasil. Caramba. Porque eles fazem a grade, tudo. Um faz o motor assim, assado. É muito aviação experimental, né? Ori, e dessa paixão por voar, o que você entende que ela te deixou de legado? O que você olha e fala, essa paixão por voar que transformou num negócio que hoje, até onde eu sei, é a única da América Latina, né? Todo o continente americano. Olha só, é a única. Para nós aqui é um prazer de ter isso na cidade. É maravilhoso quando a gente vê, né? O meu filho de 5 anos passa e falou, pai, olha lá um parapente. Ó. Cara, isso é uma referência. Ter você aqui é uma alegria. E eu queria que o Ari dissesse, porra, esse meu sonho de voar, essa paixão por voar, você tomou muito risco, não tomou? Total, né? Isso aí... E o que você deixa de... Eu queria que você desse uma mensagem pro telespectador, por aquele nosso empresário que é pequeno, ou que tá passando por uma dificuldade, que tem aversão a risco. O que o risco te ensinou, Ari? O que fica de lição para você tomar o risco entre ser um grande apaixonado por voo e a gente brinca, né, que empreender no Brasil é pular do avião sem paraquedas e construir o paraquedas no caminho. No caminho. Cara, como é que é isso? O que você deixa de lição para esse cara que, porra, eu tenho um sonho, eu tenho uma paixão, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo de tomar risco, eu tenho medo de crescer e tenho medo de fazer. O que o Ari faria para esse cara? Para mim, né, o fator de sucesso, algumas frases, né? Entregar o que promete. Boa. O que você promete, né? Entrega. Eu entrego o meu negócio e eu vou dar um exemplo, né? Teve em 2007 e 2008 aqui em Jaraguá, teve um cara que abriu uma hamburgueria de R$1, né? Era um hambúrguerzinho pequeno, bombou o negócio. Foi um case de sucesso com hambúrguer, né? Sim. Assim, agora já tá mais gourmet. Sim. Agora é diferente. Agora é 50 conto. Mas assim, tem assim, virou mais popular, né? Sim. Mas o cara fez, né? Inclusive era ali onde é a Catarinense, na rua principal, ele fez um carrinho de lanche lá, hambúrguer a R$1. Todo mundo comprava hambúrguer R$1. Escritório geral mandava lá e cobrava. Porque ele prometeu hambúrguer R$1. A Coca custava R$1,50, né? Ele ganhava na Coca. Mas o hambúrguer ele entregou. No hambúrguer ele entregava. Então, o que você vai entregar? Então, não vem com esse papo que você vai entregar a melhor experiência, que não sei o quê, o produto que não quebra nunca, a garantia eterna. Garantia eterna, como é que você vai entregar a garantia eterna? Tu não é eterno, né? Exato. Então, essas são problemas. Então, o principal é prometer o que entrega. Então, o que você entrega? Não, eu entrego a melhor experiência, né? Eu sou a Apple, né? Posso errar até o telefone não funcionar, mas eu sou a Apple. Eu entrego tendência, eu entrego segurança, inovação, eu entrego isso, né? Tá? Não, eu sou preço, né? Eu sou
Relacionamento. Então, você tem 3 vertentes. Ou você trabalha... As 3 têm que funcionar, né? Tem que Você se não pode conversar. ficar Elas têm que desatualizado. conversar. Mas uma delas é a mais forte, né? Uma delas é a mais forte. Você é marca, você é como é que é? O que dita o futuro, né? Você, né? Vamos lá, Apple, Tesla, ou seja o que for, né? Esses caras estavam à frente do seu tempo, né? SpaceX, né? Com certeza. O cara, ele não só fez, ele prometeu e ele entregou. Né? E não adianta dizer que em um ano a Tesla teve mais recall do que todas as marcas junto dos Estados Unidos, né? Levou 10 ou 15 anos para dar lucro, né? Ela dava lucro porque ela ganhava um subsídio do governo. Para quem vendia muito carro a gasolina, tinha que pagar uma parte, né? Então, esse negócio... Mas o cara pensou na frente e ele entregou. Né? O que ele prometeu, ele entregou. Quando ele fez o SpaceX recuperável, né? Cara, o preço para lançar um satélite caiu lá embaixo. Ele falou, pô, o preço caiu tanto que eu vou encher de satélite no céu. Né? Essa coisa toda, né? De botar, né? Então, o que são 3 pontos, né? Persistência. Né? Resiliência, né? Você tem que aguentar o tranco, né? E vai cair, levantar e conhecimento. Se você não tiver o tripé, né? Não vai sair. Não vai sair. Não adianta dizer, né? Porque se você não tiver conhecimento, você não vai sair. Depois, quando eu tive uma época, eu fiz um curso em Stanford, né? Durante a pandemia. Mas eu já tinha feito outro antes, né? Quando começou esse negócio de fazer pela internet, acho que em 2000, 2001, né? Que ele dizia assim, ó, qual é o plano de negócio, né? O plano de negócio, né? Isso, algumas multinacionais já usavam, né? In-out, né? Pô, eu vou entrar nesse negócio aqui, né? Vou fazer, sei lá, geladeira que cabe no bolso, né? Entendeu, né? Eu tenho in-out, né? Ó, aqui, fator de sucesso, até onde eu vou e onde eu saio, né? E onde eu continuo. Onde né? eu entro e onde eu saio. Entendeu? Esse negócio assim. Nesse mundo de startup, essa coisa, isso aconteceu bastante, né? Mas a taxa de sucesso de startup está bem abaixo do que dos caras que procuraram ouro, né? Se alguém falta a economia real, né? Entendeu? Né? Todo mundo vende o... Como é que é? Vende aí voltamos para a primeira fase PowerPoint. lá, né? Que a execução é cemitério de ideias. Exatamente. Né? A ideia é cemitério de Então você tem que ter persistência, tem que ter, né? Resiliência, né? Mas tem que ter conhecimento. Porque em algum momento tem... O que eu falo, né? Que eu digo assim, qual a tua história ali? Eu tive... Isso aqui é o que saiu que transformou, né? Porque eu tive mais 20 histórias, né? Comecei vários negócios, né? Assim, não tive nunca medo disso, né? Sempre teve iniciativa, né, Ali? Teve iniciativa, né? De fazer, né? E às vezes inconsequente, né? A fábrica de roupa... Por que a gente tá fazendo roupa, né? Eu ia te perguntar isso, cara, do sonho de voar para vestir essas pessoas que estão voando, cara, por que nasceu a Sol Esportes, cara? Aonde chegou isso? Porque foi quando o que a gente tem 35 anos, né? Eu sempre digo, né? É um terço, um terço, um terço. O que é? Um terço desses 35 anos foi muito bom. Nadamos de braçada, nem precisava repassar preço, o dólar tava lá em cima, né? Cara... Era gordura demais, Imagina. 10 faturamentos no caixa. Caramba. Era pequena a empresa, né? Todo negócio. E fazia as coisas assim, né? Mas nunca abusei do caixa, né? Sim. Daí, abusei, sim, em relação ao investimento em negócio. E aí, o que aconteceu? Veio a crise de 2008. Crise de 2008, a gente exportava 80%. 80%. E esse negócio, que tu exporta $5 mil, $2 mil, $1.000, $10 mil, uma exportação de $20 mil é grande, né? Meus 4 maiores clientes deram calote. Tá. Pensa, né? Concentração. E aí é uma baita lição. Daí, mas tinha caixa, tinha tudo, né? Aí pensa, puta, pra que caminho vai, né? E aí você tem a escola da administração, né? A escola da administração diz o quê? Cara, fica do tamanho que te sustenta. Um empreendedor não tem... Não vai conseguir fazer. Não tem. E outra coisa, a gente pode dizer, enxugar a produção é fácil. Tem uma rotatividade de 3%, tu diminui 36% num ano. Né? Tu diminui a produção. E o nível administrativo e tal, tudo. Como é que faz? Não faz. E quanto mais crise, parece que mais trabalho tem, né? Sim. Não, porque tem que ir mais frente, mais não sei o quê. Quando
Tem um ditado espanhol que diz assim, né? Deus me livre das águas boas, porque das ruins me livro eu. Boa. Porque quando a água tá tudo boa, bicho, ninguém vê nada, não tem... Ninguém vê nada, ninguém vê custo, ninguém vê nada. Ninguém vê nada, né? Então, Deus me livre dessas águas, porque das ruins me livro eu, né? Então, isso aí é bem, bem interessante. É um ditado dos navegadores espanhol, né? Já de 1600, né? E aí, em 2008, vem Daí vem essa crise. crise. Cara, daí calote, né? Pensa no calote e dizer. Daí, um presidente disse que era marolinha, né? Botou dinheiro no mercado, né? Ele aprendeu a fazer isso naquela época, né? Pegou o caixa grande e disse, bota dinheiro. Aí nós esticamos, né? Fizemos uma reeleição, tal, não sei o quê. Chega 2012. Mas fomos se enganando. Fomos se enganando. 2012, dólar a 1,56. Em 2002... né? 2002 eu lembro de um fato, eu conto sempre história agregada, né? A gente inventou uma história de um filtro, chama France Filter, né? É um negócio que estava pegando na Alemanha, que você bota um filtro no carro e você nunca mais troca o óleo, né? A teoria deles é que o óleo tem milhões de anos. Sim. Né? Então... É como se fosse limpar esse óleo. Você limpa esse óleo, né? E o filtro, né? Ele tira a água e tira os resíduos, né? Um filtro. E ele é um bypass, né? Você mantém o carro todo, mantém esse negócio. E isso é interessante. Daí tinha uma empresa alemã e uma empresa na Holanda, né? Fomos visitar as duas, né? Vamos botar esse negócio. Vamos fazer lógico, vamos pensar na frente, né? Aí fomos lá, daí... O que era interessante, né? Em Porto, guindaste de Porto, a cada 3.500 horas tinha que fazer trocar o óleo todo. Aí eles estavam vendendo lá, né? E para carro, caminhão que rodava mais do que 10 mil quilômetros, tinha um payback em 21 meses, né? Porque 10 mil quilômetros, cada 40 mil troca, não sei o quê. Mas o que acontece? Você fazia o acompanhamento do óleo, tudo, tinha aquele negócio todo, né? Mas o que eu lembro disso, né? Eu lembro que a gente foi para lá, cara, tava uma fortuna, né? O dólar a 4, né? O euro também já tava nisso aí, né? Eu sei que a gente foi num lugar, daí ficamos num hotel, e assim, nós tava bem, né? Assim, mas às vezes tu vê coisas que é um abuso, né? Sim. Chega lá, pô, vai tomar um café da manhã, um ovo, não sei o quê, R$500, né? Porra, aí tu pensa que peraí, vou na padaria, vou no mercado, vou assim, ninguém rasga dinheiro, né? Exato. Entendeu? Assim, essa tal de experiência especial aí, né? Se o ovo é quadrado, não sei o quê. Não. Aí chegamos lá dizendo, não, o cara dava R$64, eu lembro, pra tomar o café da manhã no hotel, né? Hotel já meia boca, assim, né? Não, vamos lá, compramos no mercado e tal. Quando a gente voltou para São Paulo, daí a gente chegou lá no aeroporto, teve um tempo, vamos no shopping que tem ali perto, ali o AMB, shopping ali. Pô, nós chegamos lá, o espeto corrido era R$12. Pra ter uma ideia, o café da manhã... Lá tava 64. Lá tava 64. E aí eu tava com o meu amigo 12. que tava junto, ele dizia assim, olha só, né? E nós sem fome. Não tava com fome, sabe? Tu vai comer com as porcarias no avião, aquilo ali não é alimento, né? Aquilo tira a fome, né? Tira apetite, né? Porque daí estraga o apetite do negócio, né? Então, olha como é que tava aquilo, né? Tava nadando braçado. Quando o dólar foi para 1,56, no plano real, a gente também sofreu. Plano real, tu lembra, né? O dólar iniciou a 0,80. Aí foi até no final de 88, de 98 a 1,20, né? E a inflação já tinha dado 100%, né? Aí veio a Maxi, né? E aí também um ponto interessante da história de correr o risco. Aí quando o dólar veio, eu falei, não, 2008 abriu o buraco, né? Caímos dentro da cova, né? E o dólar 1,56, né? Jogou a pá de cal, né? Pô, inadimplência, dólar caindo. Daí inadimplência, o negócio... Né? Aí é uma diferença que eu digo até hoje, né? Os três europeus, né? Que era o alemão, o francês e o suíço, todos folgados, né? Devo, não nego, não pago, né? Sim. O americano chegou para mim e disse assim, cada envio que tu fizer para mim, tu cobra 10% a mais. E nós vamos tirar o passado. Né? Daí esse 10% a mais, levou 10 anos, ele pagou tudo. Só no bico. O cara não pagou, cumpriu. Né? Levou o negócio todo, né? Mas claro, daí veio a dificuldade do dólar 56, essa coisa toda. Mas tocou o barco, né? E a coisa foi indo assim, né? E aí o que acontece? Aí vem a palavra resiliência e persistência, né?
Na realidade, é dedicação, né? Resistência, resiliência e conhecimento, né? Então, você tem que se dedicar, né? Você tem que ter força. Por quê? Tem outro fato importante nesse tempo, né? Em 98, né? A gente vinha com o mercado... A gente nasceu em 91, até 94 bombou. Sim. 95, 96 foi bom ainda, mas depois, quando o dólar se afastou, aí o importado carregou, né? Carregou. Em 97, um parapente da Coreia, feito na Coreia, chegava por $650 no Brasil, né? Esse era o nosso custo da mão de obra. Caramba. Aí eu tinha um sócio disso, já estava no terceiro sócio, né? Aí o sócio também estava bem capitalizado, porque o segundo sócio, em 96, com as crises que ele teve na empresa, o menor negócio dele era a Sol. E a Sol estava num momento bom. Daí ele disse, cara, eu vou vender por 10 vezes o que eu botei o dinheiro. E vou sair. Aí ele pegou e saiu. Daí tinha outro cara que quis entrar, entrou. E aí ele entrou em 96 e saiu em 98, mais ou menos. Pelo mesmo valor, em dólar. Dólar parado, né? Mas ele disse, cara, esse negócio não tá dando, não sei o quê, quero sair, tenho imóvel, quero casar, morar não sei aonde, né? Aí saiu. Aí, de novo, né? Daí eu falei, não, então vamos comprar. Daí meu irmão entrou com 10%, deu um carro que ele tinha, e eu assinei 10 promissórias em dólar, né? Na época, né? E aí mas aí ele me deu mais uma condição, porque ele tinha uma distribuidora de equipamento de várias marcas, e disse, não, mas tu tem que comprar isso junto. Daí eu falei... Comprei o negócio, daí eu pensei, tem que pagar em 10 vezes, né? Vou trabalhar, vamos embora. Não, vou vender parapente em 10 vezes. Sim. Né? Entendeu? Tem que pagar em 10 vezes, né? Ninguém vendia no crédito, né? Ele, especialmente, né? Ele era muito dinheiro aqui, produto aqui, me ensinou... Vou abrir o mercado me ensinou a vender coisa boa. Ele tinha a cabeça assim, né? Produto bom, né? Foi distribuidor de uma fábrica de pneu japonesa no Brasil, esse negócio. Ele pensava sempre no bom, produto top. Produto top, assim, ele... Eu falei, cara, eu peguei o estoque ali, era, sei lá, $160 mil, tem que pagar 10 vezes, mais a parte da empresa. A parte da empresa, a gente se arrumou, né, e era mais fácil, né. Vamos vender em 10 vezes? Nunca ninguém vendeu. Em 6 meses, estava tudo pago, né. Estava tudo pago. Aí sobrou 4 meses de lucro aí do negócio, né. Mas assim, pega... Mas achando as oportunidades, né? Tomando risco. O negócio lá. E assim, 98, né, brigando com o meu sócio que ele queria sair, né, porque as coisas... Quando falta dinheiro, não vai tudo, né. Daí minha mulher tinha acabado de ficar grávida, né. Daí a gente tinha decidido assim, vamos fazer uma viagem antes da criança nascer, porque senão depois é mais difícil. Nós queríamos fazer um road, né, pela costa oeste dos Estados Unidos, de carro, pelo interior, assim, bem route, né? Aí metemos bala lá e fomos, né? Eu falei, vamos arriscar tudo, né? Eu falei, eu tô 8 anos no negócio, né? Se precisar começar de novo, vamos embora, tudo certo. E aí, de novo, né? Uma coisa é você ter 40 anos ou 35, né? Outra coisa é ter 60, né? Hoje já não dá pra arriscar tanto assim, né? Mas tu tinha o conhecimento ali, que era o mais importante. Tinha conhecimento. Daí você, não, vou tentar mais uns anos, né? E fechava as contas e tal, né? E aí, 2000 bombou, né? Quando o dólar... Quando teve essa eleição, que o dólar saiu de 1,90, foi para 4, a exportação bombou, né? Aí, porque daí a gente também, até 99... O Brasil ficou barato. Né? Até 99, a gente comprava tecnologia. Em 2000, a gente trouxe um suíço e começou a desenvolver. Aí começamos a vender para o mundo. Aí, em 3 anos, a gente estava vendendo para 70 e poucos países. Nossa. Mas estava dando crédito também, estava dando engraçada, né? Sim. E aí não tinha nenhum... A gente não foi... não rasgou dinheiro da empresa, né? Então, assim, daí, porque eu tinha um amigo meu, até hoje ele sempre diz, quando eu chego numa empresa que os carros na frente, né, vale mais do que as máquinas lá dentro, alguma coisa pode parar, tá errado. Entendeu, né? O cara tá lá, mega sócio carro, rico de empresa pobre não dá. Entendeu? Pode ter o contrário, né? Isso se permite, né? Exatamente. Então, né, fica nesse lado que é mais fácil de dar certo, né? Então, isso foi bem importante, essas experiências, né? Então, nesse tempo todo, assim, né? Teve isso. Mas em 2010, a gente tinha essa opção, né? Vamos reduzir, vamos sentar aí no cavalo como tá, ou vamos ver o que... vamos ver como é que fez. E aí, a gente foi lá ver a história da Mormai. Eu gosto de citar isso, né? Por que foi a Mormai? Porque a Mormai, nos anos 90, também ela foi pro mundo. Abriu loja na França, abriu na Califórnia e tudo, né? Em 96, o dólar quebrou ele também. Aí chegou um cara e disse, não, então vamos fazer roupa, né? Daí como fazer roupa, ele se virou, ele é o case de sucesso, a marca brasileira de licenciamento é ele.
Ele é o case, né? Se marca conhecida, já teve mais em alta, né? Tem seus passos agora, mas é respeitado, né? E assim, e outra coisa, né? Ele respira aquilo, ele vive aquilo. Morongo vive aquilo, né? Vive aquilo, né? Então, então vamos fazer a mesma coisa, porque tinha um empresário bem grande, ele dizia, Ari, esse negócio aí é limitado, porque nós temos 60% do mercado, né? Sim. Então, para qualquer coisa do mercado nacional, né? Tu tem 60%. É bastante coisa, é uma penetração gigante. Só que se tu tem 60% do negócio que é muito pequeno, né? Porque no paraglider ainda, o que é o negócio do paraglider? São 150 milhões por ano, né? Do negócio paraglider no Brasil. 100 milhões é voo duplo. É gente que faz voo de turismo, né? Aí 25 milhões é viagem, é tour, né? O cara ensina, todo é serviço no entorno, né? Reparo, oficina, esse negócio tudo, né? E 25 milhões que é equipamento, né? Então, você vai ver da cadeia toda, né? É um o pedaço menor é o equipamento. Né? Mas tá tudo certo, mas vamos ser realistas, né? Sim. Aí eu pensei, onde é que eu posso crescer? Onde é que tem a elasticidade da marca? Né? O que a gente pode fazer? Aí a gente decidiu fazer roupa, né? Mas a gente entrou fazendo roupa achando que tava de rei, né? Chegamos de líder, né? Que nem o vendedor Chico Raiz lá, né? Outra realidade, né? Chegamos lá e disse, não. E aí os caras diziam, fazer é fácil, vender é difícil, é outra pegada, né? Eu falei, olha, vamos fazer. Mas depois de 2, 3 anos, dizia, meu Deus do céu, a gente faz um parapente com 2.400 partes, que o presidente da maior montadora de carro do mundo, né? Veio visitar a fábrica, né? E aí não conseguiu fazer uma camiseta. Nós se batemos por uma camisa. Camiseta, né? E aí nós fomos aprendendo, né? Em 2016 a gente entrou mais no trilho, a gente disse, não, olha, o que tem elasticidade da marca, né? Atividade junto à natureza, esse ser termo, a gente fez um mapa... Lifestyle, que é um negócio em 2008, quando a gente desenhou o logotipo atual, né? Foi um trabalho feito olhando isso já, né? Olhando, estava fazendo uma pós-graduação em marketing, né? Vamos fazer um logotipo que a gente seja identificado no parapente e que seja identificado no meio do vestuário esportivo. Né? Esse olhar aí foi feito assim a 4 mãos, né? Então foi bem interessante isso, né? Então tem esses percalços no meio do caminho, né? Ari, e caminhando um pouquinho pro nosso final aqui, eu te confesso que a rapaziada que tá aqui tá agoniada, mas se deixar nós vamos 2 horas e meia falando aqui, que a história tá maravilhosa. Claro. Eu queria te fazer uma pergunta assim, com certeza, como você falou, eu tentei 20 outros negócios. Você deve ter cometido alguns erros ao longo desse caminho. E a gente, como aqui, quer trazer a história real, porque contar a história que deu certo é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas contar aquelas coisas que às vezes a gente tentou e deu errado, às vezes é mais difícil. Mas eu sempre brinco que o inteligente aprende com o erro do outro, né? Não precisa eu tomar o erro para aprender, eu posso olhar... Né? E ter humildade de dizer, o Ari foi por esse caminho, não deu certo, vou aprender com ele. Eu queria que o Ari falasse pro nosso telespectador qual o maior erro, Ari, que tu olha assim e falou, aqui eu tomei uma decisão que eu podia ter tomado diferente hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu poderia ter feito diferente, e que talvez o nosso telespectador tenha essa dor também. O que você acha que você errou e podia fazer diferente, Ari? Algumas coisas tem o tempo certo para fazer as coisas, né? Então, quando eu voltei da Alemanha, tinha um outro negócio que eu pensei, né? Que até comecei a estudar e tudo, que era a cadeira e as mesas de plástico injetado, né? Isso era popular lá. Hoje as mesas de boteco lá. Hoje as mesas de boteco, né? Mas não existia no Brasil, né? Isso só em 2000 que a Tramontina começou a fazer isso, né? Claro que exigia muito capital e tudo, né? Mas daí eu sempre digo, né? Um pensamento antes do tempo, né? Desse lado, assim, né? E o mercado é dinâmico, né? Então... Pensar o time certo é bom. Onde eu mais errei? Onde eu achava que era fácil. Né? Tudo que eu achava que era fácil, eu dizia, não. Tá aí a pegadinha. A gente faz um parabéns de 2.400 partes. O cara liga 10 vezes para vir visitar a fábrica. Vamos fazer uma camiseta. Eu achava que era um vendedor de consórcio, né? Mas era o presidente da empresa, né? O cara é presidente mundial, né? Para vir conhecer a fábrica da Sol. Para conhecer a fábrica da Sol, né? Daí eu falei, não, o cara quer vender um consórcio, né? Daí tinha uma menina lá, porque daí sabia que todo mundo queria chegar em mim, porque... Por que quer chegar em mim? Porque quer desconto. Eu sou muito acessível, né? Sou ruim de negócio, né? Daí o cara vai pedindo, daqui a pouco ele leva de graça. Né? Sou ruim disso aí, né? Sou irresponsável, às vezes até, né? Em relação a isso, a dinheiro.
da sustentabilidade do Sim, negócio, sim, né? Então, sim. às vezes, tu vende, dá desconto para tirar o cara da frente, tu não aguenta Vamos mais, fazer. não sei o quê. Tal, E quer né? vender, quer andar. Quer vender. Então, tudo que você pensa que é fácil, né? Eu acho que esse é o maior erro, né? Então, foi quando a gente pensou, a gente vai trazer esse negócio do filtro alemão aí, vai apresentar para uma meia dúzia de transportadora, payback de 18 meses, né? Vai pegar Cara, mas os fácil. caras estavam em crise, né? Então, eles diziam assim, cara, nós não estamos trocando óleo. Produto certo na hora errada. O produto certo na hora errada, né? Então, esse é o lado, né? Em relação da empresa, você tem tendências, né, no mercado, né? Então, uma época, a gente foi líder nesse negócio assim, em competição no mundo, a gente foi líder em recorde, tanto que a gente fez essas parcerias com grandes empresas, porque hoje o Brasil, ele é conhecido como o Havaí do voo livre. Né? Se você pensar, surfar, né? Onde é que eu vou, né? Você vai ter em 2, 3 lugares que você pensa, lá, né? Na Indonésia, né? Sim, Bali, sim. Mas pensa Havaí, né? Havaí é para todo mundo, né? Pode ir com as crianças, o cara é bom, né? É a referência, né? E o Brasil é a referência do voo livre no mundo, né? A gente começou isso fazendo expedição no Nordeste, quebrando recorde, mas aqui no Sul é muito fácil de voar, voa no litoral, voa na praia, voa aqui, né? Então o cara vem com a família. O Brasil é bom para fazer competições, né? Campeonatos mundiais acontecem no Brasil, aqui, né? E os recordes mundiais, a maioria foi quebrado no Brasil, né? A gente quebrou 35 recordes mundiais, 35. Né? E hoje não, hoje os caras que estão mais focados nisso, né? Algumas fábricas estão focadas na competição, e aí formou funis, né? Uhum. E 85% do mercado, ele é o iniciante e o de lazer. E a gente talvez esqueceu em alguns momentos isso, né? De dar atenção então você tem que olhar qual o mercado você quer atender, né? Você quer ser Porsche, você está na ponta do... Quer ser Bugatti, né? Tu tá ali com 100 clientes, né? Por ano, isso. Né? Você quer ser Porsche, aí você tem... sei lá, 500 mil, né? Quer ser BMW, 2 milhões, né? Tem que saber o nicho do teu negócio. Quer saber Toyota, 10 milhões de clientes, você precisa, né? Então tem que ter essa relação. A gente sempre se espelhou muito na Toyota, relação custo, benefício, durabilidade, né? Tem isso aí, né? Mas tem momentos que é diferente, né? Então o que é hoje, né? Hoje tem uma reportagem que eu falo bastante, né? Em 2012, os mercados premium, né? Assim, né? Citando Pão de Açúcar, Angelone, Giasse, o próprio Imperatriz, né? Todo mundo acreditava que isso que ia bombar, né? Sim, assim, sim. As pessoas estão consumindo produtos de nível menor, né? O que virou nos últimos 10 anos, né? De 2016 para cá, né? Hoje, varejo de comida, dos 10 maiores, 9 são atacarejo. Né? Então, esse negócio cresceu. Então, o poder de compra diminuiu. Tem mais comprar quantidade. Então, quem soube dizer... Fazer essa leitura... você vai dizer que o Giasse é bom ou é ruim? Não, ele escolheu um caminho que ele não vai ficar do tamanho de um coque ou de outra coisa. Ele escolheu Ele escolheu outro caminho, né? Então, esse olhar, né, é bastante. No mundo têxtil, acho que todo negócio é barriga no balcão, né? Barriga esse no negócio balcão, não tem jeito. Não, a gente tá vendo assim, né? O home office, né? As pessoas estão voltando pro lugar. É óbvio, porque não tem como sentir o negócio. Tem um misto, né? Dá para fazer um misto. Acho mas longe do negócio não tem como sobreviver. Então, acho que o erro sempre foi quando eu pensou que era fácil. Pensei que era fácil, né? Então, acho que isso é uma grande lição. São a tal das águas calmas, né? Ali, para finalizar, eu queria voltar, né, para o nosso telespectador, coisas que eu aprendi com você hoje que me marcaram muito. Essa questão, né, de buscar o conhecimento, de a gente olhar para fora, olhar quem está fazendo, aprender, ter humildade de aprender. Eu acho que isso transformou a tua vida. Ponto 2, esse olhar sonhador, mas realizador. Eu acho que o empresário tem muito isso, de ter muita ideia e executar pouco. Sim. E eu acho que a gente precisa aprender a executar. E nós somos num momento que o papel aceita tudo, a internet aceita tudo, mas falta execução. Sim. Né? A gente peca na execução. Sempre quando eu vou numa visita com um cliente e vejo ideias maravilhosas, mas você parte para execução, você entende que está desconectado, porque a gente, né, para de fazer isso. Ponto 3 é o conhecimento. Transformar conhecimento. Eu acho que hoje a gente nunca teve tanto acesso à informação. Sim. Mas está com dificuldade de transformar em conhecimento. Porque o conhecimento está ficando raso. Né? Eu vejo um vídeo e já acho que posso sair falando sobre aquele tema. Que é o que acontece na nossa sociedade hoje. Eu vejo um vídeo que alguém me mandou aleatório, eu acho que eu formei uma opinião para discutir tal tema. E a gente esquece de profundidade. Né? Eu acho que a gente precisa de conhecimento. E a gente, como líder, precisa buscar mais ainda conhecimento para poder compartilhar com o nosso time. Porque se a gente não compartilhar com o nosso time conhecimento, cara, a gente vai deixar a internet fazer. E aí a gente vai perder a mão.
Então, acho que nós, como líder, acho que a grande missão do líder, primeiro, é compartilhar. E ver você falando sobre isso, compartilhar conhecimento e ele se multiplica, cara, isso muda o jogo e faz uma baita diferença. E por fim, Ari, que é uma coisa que me marcou muito em você, é essa vontade de fazer, cara, de botar a mão na massa. Eu acho que a gente, como empreendedor, tá esquecendo disso. Cara, bota a mão na massa, faz acontecer. Depois você vai, né, pra sentar no administrativo. Pô, lá atrás, quando você visitou a fábrica aí, um administrativo, meio-dia tava fazendo, é por quê? Porque a paixão por executar tava fazendo a diferença. Então, pô, sensacional isso aí. Tenho certeza que o nosso telespectador vai levar isso e vai acreditar de referência. E para finalizar, Ari, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para os clientes Sol, para os clientes Ópera. Cara, o que você quer deixar de legado? Quando o Ari, quando nós sentir falta do Ari, nós vamos sentir falta do Ari como? Primeiro, eu sou alguém que não acha que chegou, né? Isso aí, para mim, não... Nós estamos no meio do caminho. Meio do caminho. Nós sempre estamos no meio do caminho. Alguém que, né, toda vez que a gente sentar na cadeira, né, um dia o Décio, né, da Silva, ele falou assim, qual é o segredo da VEG? Isso 20 anos atrás, né? É o TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Isso aí não tem o que fazer, não tem lá, não adianta dizer, mandei uma mensagem, mandei um negócio, né? Nós precisamos disso, né? Então, acho que isso é importante. Já não chegou. E depois, outra coisa, se a gente achar que chegou, nós estamos prontos para partir, né? Pode ir embora. Nós estamos prontos, pode, se né? acomodou, vai embora. Então, acho que isso é extremamente importante, né? As pessoas, elas têm que sonhar, né? Mas elas têm que ter racionalidade para o realizável, né? Porque senão tu sempre escolhe os caminhos mais curtos, né? Sim. E o caminho mais curto, né? O atalho, né? As pessoas estão perdendo a noção que tem uma trilha, né? Alguns conseguem trilhar mais rápido, né? Outros conseguem ir mais lento, mas você tem uma trilha, né? Você estuda, ou você faz um aprendizado. Você tem vários canais hoje, né? Tem até tem uma corrente muito interessante, que eu acho que é muito purista, que você não aprende nem na indústria, nem na faculdade, né? No ensino, né? Que é a busca do conhecimento puro, assim, né? Desse lado, assim. É a essência. Eles têm um nome para isso, né? Inclusive, um amigo é referência nisso. Mas o que acontece? Tem uma trilha, né? E a trilha, você tem um caminho a percorrer. Tem um caminho a percorrer. Disso, não tem. Você tem que ir acumulando, né? Você, a somatória dos erros, acertos, né? O que é uma empresa que deu certo é que errou menos do que acertou, né? Acertou mais do que errou, né? Dizer que não errou, né? Então, cara, e assim, e uma coisa muito interessante, né? Que eu escutei uma vez numa palestra assistindo, né? De Harvard, né? Daí o cara disse, nessa cadeira só sentam 2 pessoas, né? Sentei eu, que sou um acadêmico, escrevi publicações, ganhei o Nobel, não sei o quê, ou senta um cara super rico, né? Que daí ele vai contar uma história de sucesso, né? Harvard é um pouco diferente, né? Eles levam pessoas também que dão errado, né? Sim. Um pouquinho. Mas ele falou, não era Harvard, era outra universidade, acho que Chicago, né? Que é mais econômica, né? Ou Stanford, também muito focado em resultados, negócio tudo. Mas ele disse, nessa cadeira senta sempre... Ou é o cara que é uma sumidade no tema, não sei o quê, que é eu, né? Sou um acadêmico, né? Pesquisador, tal, conquistei, né? Desse lado aqui, né? Mas quantos tiveram a mesma ideia do que eu, né? Não fizeram. Então, isso é extremamente importante, né? É só escutar a história do vencedor? Não. A gente aprende, como você falou, né? Não precisamos repetir os erros dos outros, né? Então, isso é super importante. Então, uma casa, ela é construída, né, na sua sequência, né? Uma árvore, ela nasce pequena e fica grande. Não dá para começar a casa pelo telhado, né? Então, tudo isso, né, nos mostra, a natureza nos mostra que tem um caminho, tem uma trilha, tem um início, tem um fim, felizmente, né? Mas o céu vai ser como a gente vai ser lembrado. Qual é o legado, né? O importante não é, né? O que importa na vida, é o que impacta na vida das pessoas, né? O exemplo que a gente dá. Porque a gente impacta na vida das pessoas positivamente e negativamente, né? A gente tem que ter esse cuidado, né, nisso, né? E quando a gente assume um lugar, né? A gente também está,
né? Você tem embaixo, né? Lá a gente tem 150 funcionários, né? Tem embaixo, né? Tá todo mundo na mesma vibe, no mesmo... Não, as pessoas são diferentes. Não, tem estaria todo mundo diferentes, no mesmo andar, diferente. né? Tem esse negócio assim. Mas a gente vive em sociedade, né? Então, a gente tem a família, como, né? Tem nós, somos uma célula, a família são uma junção de células, né? O meio que a gente está, onde a gente trabalha, são mais células, né? Então, esse é o ecossistema como um todo. Então, acho que isso é extremamente importante. Mas, pessoal, não vamos pular etapas, não né? vamos pular etapas. Porque, assim, sempre o que a gente não dá vive, para ser imediatista, né? Não tem como. Não Tem lado, né? E como eu digo, né? 35 anos... Foram lá, sei lá, uma meia dúzia de presidentes, né? 2 impeachment, né? Do lado, né? Então, teve aí 7, 8 presidentes, tivemos os planos, né? Eu entrei no mercado de trabalho em 82, né? Em 82, como estagiário da VEG. Caramba. Estagiário da VEG em técnico metalúrgico. De manhã, né? E todas as minhas faculdades eu fiz à noite. Trabalhava e à noite... Não tem atalho. Então, né? o último ano da escola técnica, né? E eu venho de uma família classe média, assim, né? Não, meu pai não fazia eu pagar a faculdade, o ônibus, né? Então, eu já tinha meu dinheiro, assim, pude fazer, sim, né? Sim. Mas os grandes gastos que eu fiz, quando você viver um ano fora, foi para estudar. Conhecimento, investimento em conhecimento. Né? Então, isso foi bem importante, né? Então, a gente tem que fazer essa trilha, não tem como fazer. Tem gente extremamente habilidosa, né? Tem coisas, né? Então, você lê histórias aí, né? De grandes empresários, né? E, normalmente, dependendo da cabeça dele, não está acostumado. Mas, como eu digo, né? Nós tivemos o Plano Real, né? Que foi muito bom para o Brasil, mas para nós, como exportadores, né? A indústria, né? Ali sofreu, né? A gente reclamava. 2008, né? Teve essa crise mundial, né? O Brasil... Quem vivia só do interno esticou mais, Sim. Mas depois, quando o dólar ficou em 56, aí ele sentiu que é a concorrência externa, né? Temos juros altos, né? Que isso aí é um inibidor, né? Desse lado, né? Porque o quê? Qualquer atividade financeira é o juro que o governo paga mais um spread, né? Exato. Tem um spread, né? Aí vem risco, impacta. tem todo isso, né? Então não tem. Se o governo conseguir tomar dinheiro com 1%, né? Aí todo o resto vem para baixo junto, né? Mas né, tem risco, tem essas coisas todas. Né? Então, não existe o mundo real. Isso. Economia né? real, é o que faz acontecer. Então, podemos ser sonhadores, né? Dreamer, né? Que é esse negócio, né? Eu me coloco, né? Nesse lado, né? Porque eu sempre sonho em ver a coisa pronta, né? Mas eu nunca acho que esteja pronto. Uma coisa interessante que as pessoas falam, né? Bastante gente lá, até botaram uma placa lá, não fui eu, não gosto muito disso, né? É a fábrica dos sonhos, né? Porque para muita gente voar é um sonho, né? É o sonho de Ícaro, é o sonho dessas coisas, né? Muita gente me chama de boss, de chefe, não sei o quê. Nós não temos título, né? O que a gente é nesse universo, nesse finito de 7 bilhões de pessoas, né? O que a gente tem que ser, que nessa célula a gente tem que ser alguém bom, alguém que reflete o bem, que faça falta, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas, de novo, né? Persistência, paciência e conhecimento, né? É isso aí e entrega o que promete, porque senão... Boa. Ari, obrigado novamente. Telespectador do OperaCast, não esqueçam, o sucesso não tem atalho. Vamos juntos. Forte abraço, até a próxima.